Olá, tudo bem? Eu sou Joana Eduardo, escritora há 13 anos. Desenvolvi ao longo dessas mais de uma década 8 livros, sendo desses 8, 5 já finalizados e 3 ainda em produção. E esse é o podcast Histórias que eu senti. Eu não vou apenas contar histórias aqui, mas eu vou falar sobre bastidores da escrita, como processo criativo, criação de trilha sonora, inspiração para os personagens, pontos mais pessoais sobre a minha escrita, quando ela começou, como eu comecei a escrever, né? E também, claro, vou trazer um pouquinho de cada uma das minhas histórias para te trazer um gostinho, né? Nesse primeiro episódio, eu vou falar um pouquinho sobre mim e vou começar a falar sobre o livro mais recente que eu terminei, sobre ele e sobre o meu terceiro livro. Por quê? Porque eles são dois livros muito pessoais para mim e eu achei que era uma ideia incrível para que vocês até conhecessem um pouco mais sobre essa autora e soubessem como foi para mim atravessar períodos muito difíceis e utilizando a escrita como não apenas a minha tábua de salvação, mas como a minha melhor companhia, né? A minha melhor amiga e que me ajudou muito a enfrentar isso tudo, né? Eu comecei a escrever em 2013, né? E de lá pra cá eu vivi muita coisa. Eu escrevi durante os 4 anos da minha graduação, finalizei inclusive o meu primeiro livro, que mais pra frente vocês vão conhecer, e eu digo pra vocês, ele já tá finalizado, tá? Só não vou falar dele hoje. Eu finalizei faltando dias pra eu pegar o meu diploma. E foi, assim, uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. E quando eu estava escrevendo o meu segundo livro, eu tive um bloqueio literário, que qualquer escritor passa por esse momento, assim, nossa, juro pra vocês, qualquer escritor passa por esse momento. Se tu não passou ainda, tu vai passar, te garanto. E quando eu tive esse bloqueio literário, logo no início do meu segundo livro, uns 2 meses depois de ter começado a escrever esse livro, veio a inspiração para o meu terceiro livro, que é o que a gente vai falar agora. Ele é muito pessoal porque partes da história aconteceram na minha vida real. E também porque ela é uma história que foi muito difícil escrever. Eu escrevi através da dor. Mas hoje eu falo dela com uma tranquilidade absurda, com uma paz interior absurda. Eu aprendi muita coisa com ela e com o livro mais recente que eu finalizei, porque são duas histórias que, apesar de terem me marcado, foram ótimas para ter como base para criar. Esse livro em específico, ele se chama O Inimigo Improvável. E aqui a gente conta a história da Amélia e do Daniel. E do Mariano. Tá? O Mariano é o melhor amigo de infância da Amélia. A Amélia é a nossa personagem principal. E ela namora há 5 anos o Daniel. E tudo ia muito bem entre os dois. Ele é o primeiro namorado dela, o primeiro homem da vida dela. Porém, no dia da comemoração do seu aniversário, e que consequentemente
Era para ser um dia assim, mais feliz da vida dela, afinal de contas ela tinha acabado de ser pedida em casamento pelo Daniel. Ela recebe um presente de grego, uma caixa contendo fotos do amado em baladas com amigos e mulheres. Porém, até que ponto aquelas fotos de fato são verdadeiras? Até que ponto o Daniel é inocente ou não? Com essas fotos acontecem, obviamente, brigas, onde a gente tem inclusive o Mariano agindo como um bom amigo da onça, vamos falar a verdade. Porque ele fica ali espivinhando, sabe? Para que a Amélia e o Daniel terminem. Mas não se deixe enganar, tá? Não é simplesmente uma história sobre um triângulo amoroso. O nome não é o inimigo improvável à toa. Tem inimigos que nem sempre são internos à relação. Muitas vezes são externos. E essa história, meu amor, você não perde por esperar. Tá, ó, muito. Tem cenas picantes, obviamente. Tem amor, tem paixão, tem lágrima, tem dor. Mas eu posso te garantir que você vai se emocionar no final dessa história. Tanto quanto eu me emocionei ao escrever. Porque diferentemente do meu final, eu não tive um final feliz. E eu não vou te dizer como, assim, te dar spoiler. Eu vou deixar você pensar como pode terminar essa história. Mas eu te garanto que a Amélia que começa esse livro não é a mesma Amélia que termina esse livro. Esse livro transforma a nossa personagem, assim, muito. Só que ele é cheio de reviravoltas até culminar no final. Como eu já tinha dito, parte dessa história aconteceu comigo. E justamente a parte das fotos. A parte da acusação, da dor, a parte de perder um grande amor, de perder o primeiro amor da minha vida, de uma forma que me quebrou por inteiro como um cristal, sabe? E foi de uma forma que deixou um monte de perguntas sem respostas e que eu precisei de não apenas tempo, mas de muita terapia, obviamente. Eu cheguei no fundo do poço. Mas eu precisei também de muita força, tal qual a Amélia precisou. E também o próprio Daniel precisou nessa história. Para poder culminarem nas últimas linhas do livro. E quando a gente é quebrado desse jeito, a gente acha que tá tudo perdido, mas é aí que a gente entende. Nem sempre tá tudo perdido. Às vezes é só um trampolim para que você se redescubra, que você se reencontre. E essa é justamente a proposta do outro livro que eu venho falar para vocês hoje, que é intitulado O Reencontro. Em O Reencontro, eu tenho a minha querida Aurélia. A Aurélia, ela é uma professorinha simpática, gentil, amada pelos seus alunos, pelos seus colegas de trabalho, mas que foi inteiramente quebrada após anos de um relacionamento abusivo com o Inácio.
que é o seu ex-noivo. Aqui no começo dessa história, a Aurélia, ela já tá separada, livre desse ex tóxico há algum tempo. Porém, ela ainda não tinha conseguido se livrar do padrão. Ela tinha conhecido outras pessoas, mas todas elas tão ruins quanto o Inácio. E então ela conhece o Camilo. E mesmo com muito medo de que mais uma vez ela vá se machucar, ela respira fundo após os incentivos, né, de dois dos seus melhores amigos, o Christian, que é seu chefe na escola onde ela é professora, e o Benjamin, que é seu melhor amigo há anos e que também está passando por um processo muito difícil, né, de divórcio, né? Tanto ela quanto o Benjamin viveram experiências traumáticas e tudo que eles tinham era um ao outro, né? E então, após esses longos anos vivendo, né, buscando, tentando se reencontrar, né, tentando se reerguer, ela conhece o Camilo, e o Camilo, ele é simplesmente completamente diferente dos caras que ela conhecia. O Camilo, ele chega como uma luz para a vida da Aurélia. Ele ajuda a Aurélia a se reconhecer como uma mulher bela, inteligente, engraçada. Ele apresenta para ela todo um mundo novo, uma comunidade nova, amigos novos. De cara, a comunidade da qual o Camilo fazia parte passa a fazer parte da vida da Aurélia. Todos também se encantam com ela, principalmente as crianças. E a Aurélia, quando ela menos espera, percebe, ela está perdidamente apaixonada pelo Camilo. Mas será que era recíproco? Vou te adiantar, o Camilo, ele é um personagem que tem uma função específica dentro dessa história. E ele leva o seu próprio tempo para perceber os sentimentos que ele tinha pela nossa mocinha. Mas quando ele, enfim, decide por tentar, né? Quando ele, enfim, decide por viver algo novo na própria vida, ele vive a experiência mais mágica e feliz da vida dele. Porém, o que até então parecia ser um conto de fadas, principalmente para Aurélia, que agora tem por perto de novo o seu melhor amigo, Benjamin, que após o divórcio volta para sua cidade natal, o Rio de Janeiro, e passa, né, ele volta a estar muito próximo da Aurélia. Eles nunca deixam de ser próximos, mas agora eles literalmente moram no mesmo local. Isso aí não é spoiler. Pode ler o livro que tá lá. E agora com as pessoas que ela ama por perto, ela se sente até mais forte para viver a vida dela. Ela tem mais coragem. Porém, o que ela achava que era, enfim, a paz reinando na sua vida e a chance de viver o amor que ela sempre sonhou, era apenas o começo das curvas da vida. O Inácio ressurge. Porque na cabeça do Inácio, que é doentio, a Aurélia não podia ser de mais ninguém. E esse é o retrato que muitas mulheres
E também muitos homens vivem, experimentam em relações abusivas. Mas isso aqui é um romance. E em O Reencontro, o Camilo e a Aurélia, eles têm um destino a cumprir. E não há nada que vá fazer com que eles... que vai impedir que eles vivam esse destino. Inclusive, e agora eu vou, sem dar spoiler, mas eu vou contar isso pra vocês porque pra mim é parte dessa jornada da escrita, né? E é também aonde eu começo a contar pra vocês um pouquinho também do porquê que essa história é pessoal pra mim. Eu tenho algumas cenas ambientadas em Teresópolis, na região serrana aqui do Rio. E hoje eu tô gravando pra vocês diretamente daqui, desse lugar maravilhoso, né? Onde eu, como qualquer autor, eu fiz pesquisa de campo, pesquisei locais, pesquisei muita coisa, gente. E eu fiquei apaixonada mais ainda pela cidade. E aí eu decidi. Aí eu quero passar uns dias lá para conhecer determinados pontos, né? E cá tô eu. Hoje é o meu último dia de estadia, amanhã eu tô indo embora pro Rio, mas valeu a pena a cada segundo dessa viagem. E por que eu digo para vocês que para mim isso foi mágico? Essa história toda, né? Ela nasceu de um outro amor que eu vivi e que na vida real me machucou também, me quebrou. Foi o segundo amor que eu tive na minha vida e hoje eu tô tendo coragem para dizer sem medo. E também sem citar nomes, é óbvio. Mas eu saí machucada disso, eu saí quebrada, eu saí muito... Eu saí muito em pedaços. Mas com a ajuda da terapia, olha ela aqui novamente. E também do apoio de pessoas que participaram, né? Que fazem parte da minha vida, pessoas que inclusive eu conheci, né? Ao longo dessa jornada toda, ao longo de... assim, que eu conheci inclusive devido a essas duas histórias de amor que eu vivi, que não foram tão felizes assim no seu final, eu consegui me reerguer. E eu não vou dizer nomes, mas eu agradeço a cada uma dessas pessoas pelo apoio delas, sabe? De verdade, eu agradeço muito. Eu quero muito dizer uma coisa pra vocês. Principalmente para quem quer transformar talvez uma história que viveu ou uma ideia que tem na mente em um conto, em um livro, em uma poesia. Seja lá o que for que você quer botar para fora e criar, apenas tente. Comece tentando. Nesse podcast, a gente vai trazer muita inspiração para você. Eu prometo ao máximo trazer inspirações para que você possa compor. E também vou trazer para quem ama a leitura um pouquinho de cada uma das minhas histórias. Mas se você deseja ficar a par de tudo que vai acontecer daqui para frente, clica aqui embaixo no link do meu Instagram. Me segue. Porque eu vou te falar, tem muita coisa ainda para você ver.
e eu tenho certeza que o tanto quanto eu amei escrever, você vai amar conhecer a essa autora, a este podcast e aos meus livros. Então, fica aqui comigo. Você tem muita coisa ainda para viver junto com o Histórias que eu Senti. Eu mando um beijo para todo mundo que está acompanhando esse primeiro episódio, independente do dia, da hora, do local. E eu agradeço enormemente por você ter ficado comigo até aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um episódio do Histórias que eu Senti, onde eu vou falar sobre o meu primeiro livro. E se você gosta de histórias com intriga, eu te sugiro, vale a pena você acompanhar o próximo episódio. Um beijo, feliz Dia das Mães para todas as mamães do mundo, estejam elas aqui na terra ou lá no céu, para todas as mulheres que estão se tornando mãe, e até logo. Tchau, gente.